Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Java Básico. E nesta aula nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o println ou print ou suas variações, né? Como você quiser chamar. Então, como eu falei em algumas aulas anteriores, o print, né, que a gente está usando na sua forma aqui, println, ele possui algumas variações que, em alguns casos, torna-se melhor usar uma ou outra variação, tá? E aqui nesse exemplo, pegando um exemplo da última aula, que é o algoritmo de soma de dois números, nós temos um exemplo perfeito para ilustrar, né, como essas variações funcionam, né? Então, eu vou funcionar aqui o programa para que a gente possa dar uma olhada, tá? Então, o comando que a gente está usando é o system.out.println, né? E aqui vocês podem ver que ele aparece aqui na linha 10. Eu estou dando o comando println, digite o primeiro número, né? E aí ele aparece aqui, digite o primeiro número. E aí o que acontece? Esse comando aqui, que é o comando da linha 11, que lê o número aqui do teclado, por exemplo, vou digitar 3, o que é que aparece? Ele aparece aqui na segunda linha, né? Então, visualmente, não é tão ruim, mas, por exemplo, seria legal, né, para dar uma ideia mais ou menos de formulário, de segmento, de continuidade, seria o número aparecer aqui depois dos dois pontos, porque geralmente quando a gente está trabalhando, né, é, com formulários, né, geral na internet, ou como quando você está fazendo alguma coisa, você não coloca o número embaixo, você coloca o número ao lado, né? Então, daria uma forma, digamos assim, de ficar mais confortável a interface do nosso programa, beleza? Então, como é que eu posso fazer isso? O print, ele tem o print, digamos assim, na sua forma pura, que é o comando só print, ele não tem um ln. O ln, né, como eu falei já em outra aula, qual é a função dele? Ele imprime o que você está mandando imprimir em uma nova linha, né? E o que é que acontece? Ele faz com que todo o resto das coisas que vão aparecer antes ou depois fiquem em linhas separadas, né? Como é que ele faz? Ele é como se ele pegasse de alguma forma e deixasse aquela linha exclusiva para o que você está imprimindo. E tudo que vem depois vai para outra linha e tudo que vem antes, né, também fica uma linha anterior. Tá? Em alguns casos isso é legal, alguns casos isso é legal que aconteça, mas em outros casos não é. Então, por exemplo, se eu tirar o comando println e colocar o print, o que é que acontece? Aqui no print ele não pula a linha. Na verdade, você imprime usando print, e se você tiver uma sequência de comandos print, ele vai imprimir tudo um ao lado do outro. Então isso quer dizer o quê? Que quando eu quero que as coisas antes ou depois fiquem na mesma linha, eu utilizo o comando print. E aí o exemplo, vou colocar aqui para executar. E aí, o que é que vai acontecer? Vai aparecer, digite o primeiro número e podem ver que a parte digitável, né, ela já ficou na mesma linha e visualmente fica uma coisa muito mais agradável, né? Parece besteira, mas é um exemplo que eu tenho para mostrar para vocês que a diferença do println para o print. Então, o que é que acontece? Toda vez que eu usar o print, ele vai imprimir na mesma linha, né? Ou seja, ele não vai pular para outra linha. Então, o que é que acontece aqui? Na linha 10 ele imprime, digite o primeiro número, tá? Ok. E aí, logo após, vem o próximo comando, que é entrada, né? Entrada.nextInt. Então, a parte que aparece para digitar fica aqui em cima. Se eu tivesse outro print, ele ia aparecer ao lado aqui depois do 3, e aí sucessivamente. Então, basicamente é isso. Quando eu tenho a necessidade de imprimir várias coisas em uma linha só, eu utilizo o print, tá? Ou vários prints nesse caso. Ok? Beleza. E aí eu vou ajustar aqui também para ficar um pouquinho mais agradável. Coloco um print, né, aqui. Beleza. E aí o que é que acontece aqui? Além do println e além do print normal, né, o que é que eu tenho, tá?
eu tenho o printf, né? Que é um comando que basicamente é assim, printf, né? System.out.printf. E o que é que acontece? Vocês podem ver que todos esses comandos, eles têm uma siglazinha. No caso, o print não tem nada, tem o println e tem o printf. O que é o printf? Esse F do printf é como se fosse um formatted, né? Ou seja, formatado. Você cria um formato, passa os valores e consegue imprimir daquela forma. E aí o que é que acontece? Eu mostrei para vocês que tinha como combinar, né? Aqui, ó, o resultado da soma é, e aí eu coloquei o mais, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, ficou legal, ficou legível, né? Ficou bom de ver o código. Por quê? Porque é somente uma variável. Mas se eu tenho digamos assim, uma string que eu vou imprimir, que tem 3, 4, 5 variáveis, se eu for fazer assim, não vai ficar muito elegante, né? E vai ficar um pouco verboso, um pouco complicado. É mais fácil de você errar alguma coisa e gerar um erro, né? E eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Então, nesse caso aqui, como seria usar o printf? No printf, como é que funciona? Eu tenho alguns símbolos que eu indico que valor vai aparecer onde eu coloco esse símbolo. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que aqui, nesse momento aqui na frase, vai aparecer uma string, tá? E aí, como é que eu faço? Quando acabar a minha string formatada que eu quero imprimir, ou seja, a frase que eu quero imprimir, eu passo o parâmetro, eu passo o valor. E quem é o valor? O valor vai vir de soma. E nesse caso não é string, né, Ayrton? É D. D é para inteiro, né? Então seria mais ou menos assim, ó. Quando eu quero imprimir um string é S. Quando eu quero imprimir um inteiro é D. E quando eu quero imprimir um ponto flutuante ou um valor decimal, eu uso o F, tá? Pode ser no caso o double aqui, só um exemplo. E aí como é que eu faço agora se eu imprimir, né? Se eu colocar, desculpa, se eu imprimir, se eu colocar para executar o programa, como é que vai ficar, né? Ó, veja como o programa ficou mais organizado. Primeiro número 1, segundo número 2. Resultado da soma é 3, né? Então, para, né, situações mais complexas, eu utilizo isso daqui, tá? Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui, bem rápido, só para vocês verem como é que funciona. Então, eu vou pegar aqui, vou criar um projeto bem rapidinho, só para mostrar para vocês um exemplo mais complexo, tá? Então, eu vou criar aqui um projeto. Então, eu vou colocar assim, vamos lá. String nome é igual a Ayrton. A entidade é igual a 34. E a minha altura é 1,78 m. Beleza. Vamos supor que eu queira colocar aqui, ó. Meu nome é... Aí eu faço, ó, daquela outra forma. Nome, né? Ou seja, estou juntando Ayrton. Tenho, aí do espaço eu coloco idade. E depois eu vou botar uma vírgula aqui, não sei se no português fica dessa. Meu nome é Ayrton, tenho. E sei lá o que eu vou botar. Eu vou botar vírgula. Botar aqui, tenho também. Vai estar errado aqui no português, mas tudo bem. É só um exemplo. Tenho também. Aí coloca aqui a altura, né? Então vocês podem ver, eu tenho essa string, né? Eu vou executar aqui. Mas aí eu tenho essa string que se une com esse valor. Depois tenho essa string que se une com esse valor anterior e o valor da frente. E eu tenho essa string que se une com esse valor e com esse. Então, ó, meu nome é Ayrton, tenho 34 anos, tenho também 1,78 m. Ah, eu posso botar aqui, ó, de altura. Então, vê que confusão, né? Daria para fazer? Daria, né? Não ficaria tão elegante o código. Mas, como é que a gente poderia melhorar isso fazendo um printf? Então, eu vou colocar aqui embaixo para ficar melhor a visualização. Então, coloca aqui printf, né? Isso é muito usado no C, né? Quem já viu um pouquinho de C sabe que o printf lá é o comando basicamente para console é o principal. Então eu ia colocar meu nome é,
Aí queria que aparecesse um string, coloco porcentagem S, né? Coloco tenho, aí vai aparecer o que? Um inteiro, a idade. Tenho D, a idade. Tenho também, aí coloco o que? Quero mostrar um ponto flutuante. Então coloca aqui um double, né? Que vai ser o F de altura. Coloco o ponto. E agora, o que é que eu faço aqui? Aí eu vou ter que passar as variáveis na ordem. Primeiro é a string, é nome. Depois é um inteiro, aí eu passo idade. E depois é a altura e eu passo a altura. Então, se eu colocar para imprimir aqui, olha o que é que vai acontecer. Ele vai imprimir basicamente a mesma coisa, tá vendo? Ele substitui os valores. Aqui ficou assim porque eu posso, né, enfim, dizer quantas casas decimais eu quero mostrar desse ponto flutuante. Mas não vem o caso aqui, enfim. Então, essa daqui é uma forma, né, o printf ele é uma forma mais organizada da gente mostrar vários valores ou variáveis, né, que a gente tenha que mostrar numa string, numa saída. Então, cada caso, às vezes, né, vai ser melhor usar ou println, ou print, ou printf, tá? E aí eu mostrei alguns casos seguindo desse exemplo, né? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula.